Então, como o mundo acaba? Guerra nuclear? Uma praga mortal? Asteroides caindo? Provavelmente não. A maioria dos especialistas concorda que a maneira mais provável de o mundo ser destruído é por acidente. Um erro. E hoje, estamos olhando para o mercado subterrâneo ultra secreto que lida com a exploração desses erros. Um mercado onde hackers em seus porões ganham milhões de dólares de terroristas, ditadores e até mesmo do seu próprio governo. Mas à medida que nos aventuramos neste mundo subterrâneo e sombrio, também estaremos perguntando como isso afeta você. Você já se perguntou se está sendo observado através da sua webcam ou câmera do telefone? Ou se seus arquivos e mensagens protegidos por senha são realmente tão privados quanto parecem? À medida que nossas vidas se tornam cada vez mais conectadas pela tecnologia, você já parou para pensar nos riscos? Eu te aviso agora, sua vida provavelmente será melhor se você não assistir a este vídeo. Às vezes, a ignorância é uma bênção, e você será mais feliz sem saber. Porque uma vez que abrimos este cofre, não há volta. Eu quase nunca atualizo meu computador. Eu costumava clicar no botão "me lembre mais tarde" repetidamente até que, eventualmente, quem estava me dizendo que eu precisava atualizar simplesmente não me deu escolha e executou a atualização de qualquer maneira. Eu sempre pensava, por que precisamos de tantas atualizações? O que está realmente mudando? Se você consegue se identificar, então ao final deste vídeo, eu garanto que você mudará de ideia sobre adiar as atualizações. Mas vamos começar do início. Existem todos os tipos de mercados negros secretos. De drogas a órgãos a armas, sempre haverá negociações ilegais acontecendo nas sombras. Mas um dos mercados mais perturbadores e secretos é a compra e venda de exploits de Zero Day. O que nos leva à primeira pergunta: o que diabos é isso? Um Zero Day, às vezes pronunciado O-Day, é essencialmente uma falha em um software ou hardware para a qual não existe um patch ou correção existente. É chamado de Zero Day porque o desenvolvedor original teve 0 dias para criar uma defesa. Não tem ideia de que ele está lá. E até que o fornecedor saiba disso e forneça uma atualização para corrigi-lo, qualquer pessoa que use esse software ou hardware está vulnerável. É por isso que os Zero Days são a ferramenta mais poderosa para qualquer hacker. Pode ser uma porta dos fundos para qualquer sistema no mundo. Por exemplo, um Zero Day no iOS da Apple poderia permitir que alguém invadisse remotamente qualquer iPhone no mundo e visse todos os arquivos, aplicativos, fotos e mensagens completamente indetectado. E não há proteção contra o exploit de Zero Day. Por definição, é uma vulnerabilidade desconhecida, então nenhum antivírus poderá te ajudar. Claro, eventualmente o fabricante encontra o buraco de segurança e lança uma atualização de segurança. Mas pode levar meses ou anos até que eles o detectem, o que significa que uma quantidade catastrófica de danos pode ser feita antes disso. Com os exploits Zero Day certos, um hacker poderia invadir qualquer empresa ou sistema no mundo. E isso não significa apenas seus dispositivos. Eles poderiam invadir uma base militar, ou os controles de segurança de uma fábrica química, ou até mesmo desligar a rede elétrica de uma nação. Dado o quão poderosos esses exploits Zero Day podem ser, eles são, claro, incrivelmente lucrativos. O comprador certo pagará milhões de dólares. Mas quanto a quem está comprando esses exploits Zero Day, bem, essa é uma pergunta ainda mais perturbadora. Tudo
começou nos anos 80 e 90, quando os hackers encontravam bugs em vários softwares. Isso era muitas vezes apenas um hobby. Eles tinham curiosidade para ver como o código funcionava e se podiam encontrar alguma vulnerabilidade nele. Se encontrassem um erro no código, muitas vezes eles se aproximavam dessas empresas de tecnologia como a Microsoft ou Oracle e as informavam que haviam encontrado uma vulnerabilidade. Mas essas empresas de tecnologia não eram nem um pouco gratas. Era o oposto. Elas viam esses hackers como um incômodo, como criminosos. Eles certamente não queriam que as pessoas chamassem atenção para as falhas em seus produtos. E então eles diziam aos hackers para parar de mexer em seu software, ou então eles tomariam medidas legais. Essa reação das empresas de tecnologia causou muita frustração entre os hackers que estavam tentando fazer a coisa certa ao notificar as empresas sobre falhas em seu código. Então, as ameaças das empresas de tecnologia causaram muito ressentimento, o que acabaria convertendo muitos hackers de chapéu branco para chapéu preto. E então, quando as empresas não os ouviam, alguns hackers começaram a compartilhar publicamente na internet os bugs que encontravam, como em um serviço chamado BugTrack. A Microsoft então os comparou a terroristas. Então, em 2003, uma empresa de segurança chamada iDefense percebeu uma oportunidade. Eles começaram a oferecer para pagar diretamente aos hackers por vulnerabilidades que encontrassem. Eram frequentemente quantias bastante pequenas, talvez $100, mas isso deu aos hackers um incentivo para compartilhar os bugs que encontraram de uma maneira ética. Porque a iDefense compartilharia esses bugs com os fornecedores para que pudessem ser corrigidos, enquanto isso eles poderiam oferecer aos seus próprios clientes uma solução alternativa para se protegerem até que o fornecedor corrigisse o bug. Então, o modelo de negócios da iDefense realmente funcionou muito bem para todos. Mas isso deu origem ao mercado de Zero Day, onde essas vulnerabilidades de Zero Day poderiam ser vendidas com lucro. E não demorou muito para a iDefense começar a ser superada em lances. Contratados de agências governamentais e seus intermediários começaram a entrar em contato com hackers nesses fóruns e oferecer preços muito mais altos. Poderiam ser dezenas ou centenas de milhares de dólares pelo exploit certo. Claro, havia uma condição crítica. Silêncio total. Um Zero Day só vale tanto se mais ninguém souber sobre ele, pois obviamente assim que o fornecedor corrige a falha de segurança, o hacker perde o acesso. Então, se espiões do governo e intermediários fossem desembolsar 6 dígitos por um exploit Zero Day, era crucial que ninguém mais soubesse sobre isso. A primeira regra do mercado de Zero Day é que você não fala sobre o mercado de Zero Day. A iDefense começou a notar que as submissões de bugs começaram a cair e alguns hackers começaram a sugerir que tinham opções melhores. No entanto, como essas transações eram normalmente feitas através de corretores, os hackers geralmente não tinham ideia de para quem estavam vendendo ou como o Zero Day seria usado. Você está apenas lidando com um intermediário. Você pode esperar que a exploração que você encontrou esteja sendo vendida para o seu próprio governo, que a usará para espionar terroristas e prevenir danos. Mas na realidade, ele pode ser vendido para um Estado-nação desonesto, que pode usá-lo para desencadear uma explosão em uma planta química e matar civis. Você não tem como saber. É por isso que os vendedores do Zero Day têm sido referidos como comerciantes da morte, vendendo as balas para a guerra cibernética. Sabemos pelos vazamentos de Edward Snowden que os Estados Unidos foram um dos maiores jogadores no mercado de Zero Day. Os documentos vazados sugeriram que a Agência de Segurança Nacional adquiriu uma vasta biblioteca de portas traseiras invisíveis em praticamente todos os aplicativos, servidores e sistemas que você possa imaginar. E eles poderiam invadir mesmo que um dispositivo estivesse desligado. Mas essencialmente todos os países do mundo estão agora ativos no mercado de Zero Day. Inicialmente, o principal motivo para acumular essas explorações era porque elas são a melhor ferramenta para espionagem. Mas agora que usamos o mesmo software em fábricas, usinas nucleares, redes elétricas e oleodutos, essas explorações de Zero Day se tornaram uma nova ferramenta para a cyberguerra. Claro,
Os mesmos Zero Days que podem ser usados contra seus inimigos podem ser usados contra você. A maior parte do mundo está usando a mesma tecnologia. E as empresas de tecnologia adotaram o mantra de mover-se rápido e quebrar coisas, mas isso significa que quanto mais código é escrito às pressas, mais bugs aparecem que podem ser explorados. Curiosamente, as empresas de tecnologia agora mudaram sua postura em relação aos hackers, e em vez de vê-los como inimigo, eles perceberam que são uma forma barata de garantia de qualidade. Então, muitas empresas agora oferecem seus próprios programas de recompensa por bugs para pagar aos hackers por encontrar vulnerabilidades em seu código. O problema é que os corretores de Zero Day pagam significativamente mais dinheiro. Então as empresas basicamente confiam que os hackers que encontram um bug aceitarão menos dinheiro entregando-o diretamente ao fornecedor para que possam consertá-lo, em vez de vender para um corretor de Zero Day. Então, como você pode ver agora, existe um mercado próspero para explorações de Zero Day, pois elas podem essencialmente ser armas cibernéticas de destruição em massa, e você pode imaginar o dano que elas poderiam causar. Exceto que não precisamos imaginar, já aconteceu. É 2010, na sede do programa nuclear do Irã, onde eles estão desenvolvendo armas nucleares. Eles mal sabem que foram infectados com um worm de computador malicioso, que é a arma cibernética mais sofisticada que o mundo já viu. Foi chamado de Stuxnet, e o ataque usou 4 exploits de Zero Day encadeados. O ataque começou quando um pendrive infectado foi conectado a um computador que executava o Microsoft Windows. Ao explorar uma vulnerabilidade Zero Day da Microsoft, o Stuxnet conseguiu se espalhar do pendrive infectado para o computador sem detecção. Em seguida, usando uma vulnerabilidade Zero Day separada em impressoras, o Stuxnet conseguiu acessar a rede local da instalação e se espalhar por toda a planta. Mesmo que a rede não estivesse conectada à internet, ao explorar essas vulnerabilidades Zero Day, o Stuxnet poderia se infiltrar profundamente em seus sistemas até encontrar seu alvo. E então, o Stuxnet começou a sobrecarregar as centrífugas de urânio giratórias do Irã fora de controle, fazendo com que elas superaquecessem e se autodestruíssem. Esse worm de computador estava causando danos físicos muito reais. E ainda assim, o código foi tão inteligentemente construído que relatava nos monitores que as centrífugas estavam girando em sua velocidade normal. E assim, para os cientistas iranianos monitorando as telas do computador, tudo parecia normal. Quando finalmente perceberam que um worm de computador era responsável pela destruição de suas centrífugas, cerca de 1/5 delas já havia sido destruído pelo Stuxnet. Embora ninguém tenha oficialmente confirmado a responsabilidade pelo ataque, mais tarde seria concluído por especialistas que o Stuxnet foi uma operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel, e estima-se que atrasou o programa nuclear do Irã em vários anos. No entanto, as outras consequências do Stuxnet não podem ser superestimadas. Esta foi a primeira ciberarma de destruição em massa do mundo. Um ex-diretor da Agência de Segurança Nacional comparou isso ao momento em que a primeira bomba atômica foi usada. Uma nova arma estava agora lá fora, e não havia como voltar atrás. Mostrou a outros países o que poderia ser alcançado com alguns Zero Days usados juntos. Era quase um anúncio do dano e destruição que poderiam ser causados com essas cyberarmas. E assim, após a descoberta do Stuxnet em 2010, o mercado de Zero Day ficou inundado com mais compradores, incluindo países com péssimos registros de direitos humanos. A corrida armamentista cibernética começou. É 12 de maio de 2017 e o pânico irrompeu em Londres. Pacientes estão sendo dispensados dos hospitais, sendo informados de que suas cirurgias não podem prosseguir.
Eles são informados de que o sistema de saúde britânico foi hackeado. Mais especificamente, muitos hospitais no Reino Unido foram infectados com um ransomware chamado WannaCry. Quando a equipe abriu seus computadores, eles viram uma mensagem dizendo que todos os seus arquivos haviam sido criptografados. A nota de resgate dizia: talvez você estivesse ocupado procurando uma maneira de recuperar seus arquivos, mas não perca seu tempo. Ninguém pode recuperar seus arquivos sem o nosso serviço de descriptografia e, claro, para isso você teria que pagar. Foi fornecido um endereço de Bitcoin. Havia também um cronômetro de quanto tempo até o preço aumentar. E se eles não pagassem dentro de uma semana, seus arquivos importantes seriam perdidos para sempre. Rapidamente ficou claro que este ransomware se espalhou por todo o mundo a uma velocidade surpreendentemente rápida, desde companhias aéreas indianas, universidades chinesas, polícia japonesa, até o maior serviço de telecomunicações da Espanha. Centenas de milhares de computadores foram criptografados com o WannaCry. Mas aqui está a parte crucial. Especialistas logo descobriram por que os ataques se espalharam tão rapidamente. Os atacantes usaram um exploit roubado da Agência de Segurança Nacional chamado Eternal Blue. Isso apenas demonstrou o risco dos governos acumularem essas vulnerabilidades de dia zero e como esses exploits podem cair nas mãos erradas e causar danos incalculáveis. Neste caso, o ataque foi rastreado até o grupo Lazarus, um grupo de hackers ligado ao governo da Coreia do Norte. O que é fascinante sobre o ransomware é que ele é um negócio. Existem inúmeros relatos de pessoas pechinchando o preço com esses atacantes, e algumas equipes de ransomware até oferecem atendimento ao cliente. No final das contas, o objetivo deles é ganhar dinheiro. E felizmente, neste caso, os atacantes foram descuidados. Eles haviam incluído, sem querer, um interruptor de desligamento em seu código, e um jovem de 22 anos, que abandonou a faculdade chamado Marcus Hutchins, descobriu rapidamente. Ele percebeu que o malware WannaCry só era executado se não conseguisse se conectar ao nome de domínio do interruptor de desligamento, que era uma longa sequência de caracteres. Então, ele simplesmente registrou esse nome de domínio por $11, e como o malware agora podia se conectar ao domínio, ele parou de ser executado em novos dispositivos. Embora se estime que o WannaCry tenha causado até $4 bilhões em danos, as coisas poderiam ter sido muito piores. E apenas um mês depois eles seriam. Em 27 de junho de 2017, a Rússia usou essa nova arma cibernética da Agência de Segurança Nacional vazada na Ucrânia, no que se tornou o ataque cibernético mais destrutivo da história. Os ucranianos acordaram e viram telas pretas por toda parte. Eles não podiam comprar mantimentos, não podiam sacar dinheiro em caixas eletrônicos, não podiam receber pagamento e nem mesmo monitorar os níveis de radiação em Chernobyl. Então eles não tinham ideia se estavam seguros. Estima-se que este único ataque da Rússia tenha custado mais de $10 bilhões. Mas a Rússia estava tão profundamente dentro de todos os sistemas da Ucrânia que eles poderiam facilmente ter usado esse poder para algo muito mortal. Mas em vez disso, eles estavam tentando enviar uma mensagem aos ucranianos de que seu governo era fraco e a Rússia era mais forte e no controle. Eles, na verdade, haviam feito algo semelhante 2 anos antes usando um exploit diferente. Quando os russos brevemente desligaram a rede elétrica na Ucrânia, mergulhando o país em escuridão e pânico. O que é fascinante sobre esses cyberataques é que uma das razões pelas quais as coisas não foram muito piores para a Ucrânia é que, na época, nem tudo estava tão interconectado e automatizado no país. Enquanto que, se você contrastar isso com um país como os Estados Unidos, praticamente tudo está conectado à internet, e assim os especialistas alertaram que, à medida que continuamos a conectar mais dispositivos, desde nossos hospitais a fábricas químicas, a oleodutos, a carros, a lâmpadas e geladeiras, estamos essencialmente criando a maior superfície de ataque do mundo.
Você pode pensar que esses incidentes seriam mais um alerta. Tivemos um país destruindo remotamente o programa nuclear de outro país. Tivemos hackers criptografando arquivos ao redor do mundo, custando bilhões de dólares. Até tivemos um país desligando a energia em outro país. Mas o ciclo de notícias segue em frente, os exploits continuam a ser acumulados e o secreto mercado de Zero Day continua a prosperar. Mas se você achou o mercado de Zero Day preocupante, espere até ouvir sobre a Silk Road. É hora de fazermos uma viagem à Dark Web e aprendermos sobre o negócio mais ilegal do mundo. Basta clicar na miniatura na tela e eu te vejo lá.